Você pega esses prefeitos, esse prefeito geralmente de cidade de interior, é bosta, tá? Que é aquela história, o brasileiro ele é condenado a ser feliz. São Paulo não vai mais pagar a conta do Maranhão. Vamos lá, presta atenção nisso aqui, ó. Cidades em situação de emergência na Bahia investem mais de 4 milhões de reais em artistas para São João. Eu vou contar 2 problemas que nós temos aqui no Brasil. O primeiro problema é o seguinte. Nós temos um problema no Brasil, que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, o nosso Pacto Federativo, ele arranca dinheiro de estados mais fiscalmente responsáveis, né? Estados superavitários como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás. E ele despeja esse dinheiro nos estados deficitários, como Maranhão, Piauí, Roraima, Rondônia, Acre, etc. Qual é o problema com esse pacto? A ideia deste pacto é, o mais rico ajuda o mais pobre. O problema é que na prática isso não acontece. Nós temos já séculos desse pacto e esse pacto não deu certo. Porque esse pacto incentiva que os governos estaduais e as prefeituras municipais deficitárias continuem apresentando índices horrorosos. Quanto pior é seu índice de educação, mais dinheiro você recebe para educação. Quanto pior é seu índice de saúde, mais dinheiro você recebe para saúde. Isso é um absurdo, isso é um incentivo reverso. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou te falar, quando você vê uma falta de administração assim da Bahia, isso aqui não é xenofobia, isso não é preconceito, isso é uma constatação da realidade. É muito fácil o estado da Bahia, governado pelo PT, ser fiscalmente responsável quando a conta não é eles que pagam. A conta vem dos estados superavitários e o maior deles é São Paulo. Então, São Paulo, hoje, paga a conta da irresponsabilidade do Flávio Dino no Maranhão na época que ele foi governador, do estado da Bahia que fica votando no PT para fazer esse tipo de coisa. Esse é o primeiro ponto que nós temos. Aí nós temos um segundo, porque isso está escrito no livro amarelo, nós temos que rever o nosso pacto federativo. Só que nós temos uma segunda camada de problema e essa é mais difícil de resolver. Aqui no Brasil funciona assim. Você arrecada o dinheiro, você tem esse dinheiro roubado pela instância superior, então você é um município, você arrecada os seus impostos, você tem esse dinheiro roubado pelo Estado e depois você tem esse dinheiro roubado pela União. É isso, o dinheiro sobe lá pro topo da pirâmide. Depois esse dinheiro é distribuído de forma desigual e ele vem de forma absolutamente travada. Então aqui no Brasil, um prefeito, por exemplo, ele não tem a autonomia executiva de orçamento que ele deveria ter. Muitas vezes isso acontece, eu já vi isso acontecer. O prefeito da cidade da minha ex-namorada, uma cidade pequenininha, vinha verba, repasse da educação, ele tinha que gastar com a escola municipal da cidade. A cidade tinha poucos habitantes, tinha 6 mil habitantes. A escola estava tudo bem, a escola estava bonita, a escola estava pintada, o material escolar estava novo, os uniformes estavam novos, a escola estava maravilhosa. Só que ele tinha outro problema, ele tinha um problema de infraestrutura, sei lá, de asfalto em outro lugar. Ele não podia pegar aquela verba e construir asfalto ali, porque não era para aquilo que ela era destinada. Então, ou você usa para educação ou você devolve a verba. O que os prefeitos então faziam? Né? Bom, chegou essa verba, não tem o que fazer. Eles começam a inventar coisa. Compram uniforme a mais, compram livros a mais, dão bonificações que não deveriam existir. Mas é esse tipo de coisa, cara. Esse dirigismo é um absurdo. Então a gente defende a descentralização da tomada de decisão. O problema é, você pega esses prefeitos, esse prefeito geralmente de cidade de interior, é bosta, tá? Geralmente, prefeito de cidade de interior, não falo todos, mas geralmente, pela qualidade do voto, quanto menor a cidade, pior ele ser, infelizmente, esse prefeito é um cara do centrão que não sabe como gerir o dinheiro. Então, se você solta o dinheiro na mão desse prefeito também, de forma não dirigida, esse cara vai gastar com merda. Nós não tivemos uma prefeitura, eu não lembro agora de que cidade, eu acho que foi da Bahia, que gastou 400% da verba de cultura, né, pra contratar um show do Gustavo Lima. Você vai falar que isso é um bom... Então você precisa de mecanismos, olha isso. Você precisa de mecanismos, né, de dirigismo executivo, para que o topo da pirâmide decida o que o cara da base vai fazer, porque senão ele faz merda. E por que ele faz merda? Porque as pessoas que votam nele nem percebem. Volta lá na notícia. Nós temos um prefeito, né, do estado da Bahia, é isso, né? Onde a cidade está em situação de emergência e o cara está investindo, o cara está gastando dinheiro em São João, porque as pessoas querem o quê? Querem pão e circo. Entendeu? Volta, deixa eu ler a notícia completa aqui.
Vamos ver, ó. Segundo dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIMPDEC, realizado no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, as 3 cidades estão com decretos por situação de emergência ativos. No caso do Senhor de Bonfim, o decreto por estiagem é válido até o dia 7 de julho de 2025. E Quinjingue, a situação de emergência tem validade até 30 de setembro de 2025. 30 de setembro. Já em Tucano, o decreto se estende até 25 de outubro desse ano. Nos 3 municípios, o investimento para a contratação de artistas para o período junino ultrapassa 4 milhões de reais. Ou seja, você está com problema de estiagem e você gasta o teu dinheiro para levar show para São João, para as pessoas ficarem ali na merda, mas felizes. Que é aquela história, o brasileiro ele é condenado a ser feliz. Você tá sem água, você tá sem esgoto, você tá sem educação, você tá sem saúde, você tá sem segurança, mas você tá condenado aí numa festa, dar risada e falar que você é feliz porque isso faz parte da tua cultura. É isso que o Livro Amarelo tem que mudar. Nós temos que meter o dedo nessa ferida e falar sem medo de revisão de pacto federativo. Não, São Paulo não vai mais pagar a conta do Maranhão. Por quê? Porque isso não ajuda o Maranhão. Isso escraviza o Maranhão. Tá? Não, nós não vamos deixar com que prefeitos saiam ilesos desse tipo de decisão administrativa. Se as pessoas dessa cidade são burras demais para entender que o prefeito nunca mais deve ser eleito fazendo isso, nós temos que emancipar essas pessoas através de cultura, através de educação e através, talvez, da sublimação da sua cidade para um estado, para um município maior. Eles não têm direito de ser uma cidade independente, talvez, eu não sei se é o caso aqui. Porque senão você gasta uma tonelada de dinheiro para você ter uma prefeitura, você ter uma câmara municipal, você ter prefeito, você ter vereador, você ter todo esse gasto para eles tomarem decisões horríveis. Então, em vez de a gente fazer todo esse dirigismo horroroso, por que então a gente não engloba as cidades e transforma as cidades em cidades melhores, em cidades maiores, com mais acesso a coisas emancipatórias, a parques, a lugares arborizados, a lugares acessíveis para uma ambulância chegar? Por que a gente não faz isso então? Por que a gente não faz o contrário do que a gente está fazendo? O Brasil é uma máquina de criar distorções. A gente divide os estados, cria um monte de município, faz o município mais rico pagar a conta do município mais pobre através de incentivos horrorosos. Quanto pior você tá, mais dinheiro você recebe. A gente cria planos diretores que estimulam o espalhamento das pessoas em periferias. Então a gente tira essa pessoa do acesso onde a cidade está se desenvolvendo. Você tem um lugar aqui onde você está com mais esgoto, com mais escola, com mais postos de saúde, você afasta, você tira essa pessoa de lá. Você faz um plano diretor restritivo, não, aqui você não pode construir, aqui você não pode usar, vai lá para a periferia, aí você marginaliza essa pessoa. E essa pessoa continua votando de uma forma horrorosa, e aí o cara que é eleito através dessa pessoa continua perpetuando isso. Nós temos que interromper esse ciclo. Alguém tem que ter coragem de falar, não, nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos fazer uma revisão total. Nós vamos revisar os planos diretores das cidades, nós vamos revisar as leis de diretrizes orçamentárias, nós vamos revisar a existência de alguns municípios, né, a autonomia desses municípios, e nós vamos emancipar essas pessoas através de um pacto federativo que vai jogar nas costas delas as responsabilidades das suas próprias escolhas. Olha, você tá gastando aqui 4 milhões com show em vez de gastar com orçamento público de qualidade, com esgoto, saúde, etc. Então você que paga a tua conta. Puta, tá difícil. Então vamos se emancipar? Beleza, então legal, a gente vai parar de pagar a tua conta aqui, tá? Quando que a gente vai fazer isso? Talvez só quando a gente chegar ao poder, porque só chegando no executivo pra gente executar esse plano, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.